governo de Minas Gerais recebe por dia uma média de 55 mandados de segurança na área da saúde, totalizando gastos de 250 milhões de reais por ano. É possível separar a boa da má judicialização no setor? Conter os abusos sem afetar o direito constitucional à saúde? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Saulo Veciani Pena. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 4 comarcas: Ferros, Monte Carmelo, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 20 anos, dos quais 5 como desembargador. Possui mestrado e doutorado pela PUC Minas em Direito Processual. É também professor licenciado da PUC. E autor do livro Controle e Implementação Processual de Políticas Públicas no Brasil. Doutor Saulo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Nós teremos também aqui os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade, a Escola Superior Dom Helder Câmara, me ajudarão a entrevistá-lo. E o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicação de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Saulo, o nosso tema, então, hoje é a saúde. Eu dei esse dado aí há pouco, de que o Estado de Minas, de acordo com o secretário de Saúde, Sávio Souza Cruz, por dia recebe aí uma média de 55 mandados de segurança a respeito aí das demandas da saúde. Isso representa um excesso, um abuso? Como é que o senhor avalia? Bom, eu avalio isso de uma maneira diferente. A partir da Constituição de 1988, de fato, houve uma maior abertura para que o cidadão procurasse o judiciário. Além dos seus direitos que foram efetivamente concretizados no novo texto constitucional, o judiciário mesmo se aparelhou melhor para que recebesse essas demandas e implementasse o sistema constitucional. Se fala muito hoje em dia do chamado neoconstitucionalismo, que na verdade seria a concretização da norma constitucional como algo efetivo para dar eficácia ao próprio texto da Constituição. E, em razão disso, o cidadão passou a descobrir, por intermédio, inclusive, dos advogados, dos membros do Ministério Público, que poderia, então, ter acesso ao judiciário justamente para implementar políticas públicas, dentre elas a política pública de saúde. Agora, doutor Saulo, o que mais pedem essas ações, essas demandas judiciais na saúde? Medicamentos, tratamentos, cirurgias? Na sua grande maioria são medicamentos. São medicamentos e alguns medicamentos, na verdade, é o seguinte, me parece que existe um certo, vamos dizer assim, má informação, uma vez que no nosso sistema, e não é só apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, o que, na verdade, dá a divulgação maior são aqueles pedidos estapafúrdios ou coisas absurdas. Mas, na verdade, o dia a dia do magistrado não é aquele voltado para a medicação que é extraordinária. Muitas vezes, o cidadão, ou por ignorância, ou porque, de fato, não teve o acesso à medicação normal, ele vai à justiça, normalmente, para pedir uma medicação que ele, de fato, necessita e que é devidamente prescrita. Como combinar, então, o direito constitucional à saúde que o cidadão tem, de acordo com a Constituição, e a condição orçamentária do Estado em fazer valer esse direito a atender esse cidadão? Não, eu penso que, na verdade, a questão orçamentária, ela deve ser sempre melhorada, quer dizer, incrementada pelos agentes públicos. De fato, isso daí também não é uma questão apenas no âmbito do Estado brasileiro, mas também mundial. Nós encontramos dificuldades orçamentárias de toda a ordem, não é? Exatamente porque o cidadão, no seu dia a dia e no caminhar da sociedade, está sempre procurando melhorar. É claro que isso haverá no futuro a necessidade sempre de uma busca de maiores recursos para atender principalmente aquelas necessidades básicas do cidadão, como é o caso do acesso à saúde. E a máquina pública, como é conhecido também, ela tem as suas ineficiências, as suas prioridades, e ao mesmo tempo não está ainda, digamos assim, muito sintonizada com o interesse do cidadão e acaba criando esse desequilíbrio orçamentário. Há uma crítica de que o judiciário, nesse sentido, pela judicialização, estaria tomando a frente, ocupando o espaço do executivo. Faz sentido? Orion, eu inclusive até trato isso numa obra que eu desenvolvi,
no meu curso de doutorado, me incomoda um pouco essa figura que foi colocada de judicialização, porque me parece algo, de uma certa maneira, a palavra, autoritária, como se fosse algo que partisse do Poder Judiciário, mais propriamente dos magistrados. Quer dizer, não há isso, há, na verdade, uma processualização do sistema de políticas públicas. Isto é, o cidadão se vendo na necessidade de que aqueles direitos, como eu já me referi, contidos na Constituição, se tornem algo de verdade, ele vai e busca o judiciário, por intermédio do seu advogado ou do Ministério Público. O que o judiciário é? Na verdade, é mais um canal democrático para que isso se realize. Portanto, eu não vejo isso como um abuso. Pode, em certas ocasiões, se tornar abuso, mas não me parece que seja, a princípio, algo de abuso. Aliás, penso que se impedir isso seria um retrocesso exatamente no sistema de direito democrático. Quer dizer, se algum outro órgão público se omitiu ou negligenciou o serviço, o judiciário também não pode acompanhar da mesma forma essa omissão e negligência. Tem que fazer o seu papel também de fazer valer o direito do cidadão, né? Exatamente. Muito bem. No próximo bloco, vou fazer um intervalo agora, doutor Saulo, eu gostaria que o senhor contasse para a gente o que o judiciário está fazendo para equilibrar, buscar um entendimento entre o executivo e essa demanda social pela saúde. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a judicialização na saúde, que leva ao Estado de Minas Gerais a gastos de 250 milhões de reais por ano. O nosso entrevistado é o desembargador Saulo Veciani Pena, que é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Saulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse entendimento aí de buscar uma sintonia, uma conciliação entre as demandas sociais pela saúde e também as demandas judiciais e aí a capacidade orçamentária do Executivo do Estado em atendê-las. O que o Judiciário tem feito para poder dar essa resposta? É bom que se diga, inclusive, que o desembargador Renato Dresch, que inclusive faz parte de um comitê gestor nacional, saúde, inclusive. Exatamente, nacional. Vem desenvolvendo já há algum tempo um trabalho excepcional nessa área, justamente para evitar que haja aquilo que se denominou judicialização da saúde. E, dentre esse trabalho que foi por ele desenvolvido, acabou resultando num acordo de cooperação mútua entre o Executivo e o Judiciário, recentemente por nós assinado no gabinete do secretário, o Dr. Sávio Souza Cruz, juntamente também com o Dr. Onofre, advogado-geral do Estado. Isso é de importância absoluta, uma vez que ele visa não só aparelhar os magistrados com dados, quer dizer, fornecer aos magistrados dados que são mais substanciais ao seu exercício na judicatura, para poder decidir as demandas relativas à questão de saúde, como também possibilitar que as pessoas se componham junto ao Estado, evitando, inclusive, novos processos judiciais. Seria uma fase pré-processual. Também, quer dizer, e principalmente, né, o que se quer justamente é que não se redunde esses litígios, não virem demandas judiciais. Mas também possibilitar, no caso de demandas judiciais, que o juiz tenha um aparato, uma informação maior, exatamente para melhor decidir. Que o juiz não tem a obrigação de conhecer toda essa literatura médica e realmente todos esses recursos tecnológicos que cada vez mais o mundo farmacêutico, a indústria farmacêutica coloca. E nesse caso, é possível evitar aqueles casos de laudos falsos, maquiados, para poder atender uma demanda? Às vezes até a gente já ouviu notícia aí, denúncia de que uma máfia aí, cirurgias
desnecessárias são feitas em função ainda para atender essa demanda aí. Sem dúvida nenhuma. O Criminosa magistrado tem ao seu alcance vários instrumentos para poder melhor decidir. Entretanto, o termo de cooperação mútua é um instrumento ainda melhor, justamente porque terá ao seu alcance a própria máquina do executivo estatal que lhe poderá fornecer os dados suficientes para melhor decidir, especialmente naquelas questões que envolvam decisões urgentes, não é? Nós sabemos que hoje, nas chamadas tutelas provisórias, o magistrado tem que decidir de imediato, inclusive naquelas situações de evidência. Isto é, quando existe um elemento suficientemente forte para que ele então conceda o direito postulado pela parte. Naquelas questões, inclusive, que ele tiver dúvida, ele poderá, portanto, se socorrer desse termo de cooperação mútua para poder melhor decidir. Muito bem, eu vou ampliar o nosso debate convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Escola Superior Dom Helder Câmara. Por favor, a primeira pergunta. Gostaria de saber como é possível que os magistrados usufruam do acordo formulado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o TJMG sem que isso fira a ética médica e a imparcialidade do juiz. Na verdade, não há nenhum problema com relação à ingerência na formação da consciência do juiz. Me parece que a aluna, a Betânia, do 8º período, a preocupação dela é de que poderia haver um perigo de ingerência do executivo na formação da consciência do juiz no momento de julgar. Mas, na verdade, o juiz se vale de vários elementos de prova, justamente para formar o seu convencimento. A Betânia, como aluna do 8º período, certamente já fez direito processual e, portanto, sabe que o juiz ele julga formando o seu livre convencimento com base na prova produzida. Na verdade, essa prova que será obtida por intermédio do termo de cooperação mútua é mais um elemento, e é um elemento forte e importante, para ele formar o seu convencimento. Gostaria de saber qual o impacto jurídico e econômico das decisões judiciais que divergem da competência estabelecida pela lei do SUS a cada ente da federação. Olha, Fernanda, eu não tenho aqui um dado técnico capaz de aferir o impacto que isso representaria, inclusive, nos entes federados, União, Estados, municípios. Fato é que nós sabemos, e esses dados surgem vez por outra, que o impacto é muito grande, não resta dúvida, especialmente em relação aos municípios. Mas como nós estávamos aqui a dizer, o poder público ele tem que buscar a cada dia fontes de recursos suficientes para atender o cidadão e tornar concreta a Constituição Federal. Sem dúvida nenhuma, isso é matéria de política pública e cabe aos gestores públicos a cada dia trabalharem para que melhor seja o cidadão atendido. E não ficarem acomodados no orçamento, né? De que forma a judicialização exacerbada da saúde pode prejudicar o planejamento orçamentário do Estado? É outra coisa que também eu não acredito que venha a ocorrer. É lógico que exatamente em função do número excessivo de demandas judiciais nessa área, como existem também em outras áreas, que estão sendo tomadas providências, tanto por parte do Judiciário, como também por parte do governo estadual, justamente para não criar um desequilíbrio a tal ponto que venha prejudicar o próprio cidadão. Eu acredito firmemente que, inclusive, com esse termo de cooperação mútua, nós teremos a possibilidade de que os cidadãos sejam atendidos, inclusive, de forma pré-processual, que isso não seja judicializado. E naquelas questões onde houver a necessidade da judicialização, não houver a possibilidade de um acordo, sem dúvida nenhuma, aquilo será fonte de melhor recurso, melhor instrumento para que o juiz julgue de forma adequada. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Pegando uma carona na última questão do Jefferson aí, doutor Saulo, nesse caso aí da judicialização e dessas demandas judiciais da saúde, há risco de se criar privilégios
furar fila, já vi reclamações desse tipo de alguns secretários, no sentido de atropelar o direito de quem está esperando, ou seja, uma fila do SUS e a fila da Justiça. Esse risco existe, Orion, não tenha dúvida nenhuma que existe. É por isso mesmo que mas na verdade o judiciário como um todo, os magistrados, eles estão bastante atentos a esse problema. E já existem uma série de julgados e já formação de conhecimento jurídico a esse respeito, justamente para se impedir esse tipo de conduta. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como que vai funcionar esse convênio e diante daquela situação muito conhecida, um medicamento que não está no mercado, está no exterior ou não está na lista do SUS, como agir nesses casos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a judicialização na saúde, que em Minas Gerais provoca gastos de 250 milhões de reais por ano. O Judiciário fez um convênio com o Executivo para evitar abusos nessa área. O nosso entrevistado é o desembargador Saulo Veciani Pena, que é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Saulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior, para saber como é que vai funcionar esse convênio na prática entre o Executivo, o Judiciário e a Defensoria Pública e também a AGE, que é a Advocacia Geral do Estado. Como é que funciona isso e diante de casos em que medicamentos, remédios ainda não estão no mercado brasileiro ou não estão na lista do SUS, Sistema Único de Saúde? Na verdade, Orion, o termo de ajustamento desse acordo, quer dizer, o termo de cooperação mútua, ele tem uma série de cláusulas, né, que impõem responsabilidades tanto para o judiciário como para o executivo. Mas, basicamente, ele também estará acessível a qualquer cidadão e que procurar, inclusive, o nosso NUPMEC, que é o Núcleo de Prática de Conciliação e Cidadania, como também estará disponível para todos os magistrados. Mas, basicamente, ele funciona da seguinte maneira, quer dizer, são servidores, 2 servidores, que são disponibilizados pela Secretaria de Saúde, que tem a responsabilidade de dar as informações que forem requisitadas pelos juízes, e também o Poder Judiciário estará disponibilizando servidores e também local e material para que os acordos pré-processuais sejam feitos. No tocante ao judicial, estarão sendo fornecidos os meios de acesso àquelas composições químicas, dos remédios, etc., para que o magistrado possa melhor decidir com relação às questões de medicamento. E também estarão disponíveis ao magistrado, no momento do processo judicial, aquelas políticas públicas que já estão sendo desenvolvidas pelo poder público, pelo executivo, justamente visando evitar aquelas situações de internação desnecessária ou, como você se referiu, a questão do fura-fila. E buscar também alternativas, então, de medicamentos que sejam talvez genéricos, que teriam o mesmo efeito claro. Ou não. Na verdade, a questão relativa aos medicamentos genéricos, isso já vem sendo observado pelos magistrados, inclusive em obediência às normas do Conselho Nacional de Justiça. Entendi. Quer dizer, o argumento de que não há no mercado e não há orçamento não justifica o não atendimento dessa demanda, né? Sem dúvida. Muito bem. Doutor Saulo, a questão desse suporte técnico, desse assessoramento que é oferecido, o magistrado, ele é obrigado a acompanhar ou ele pode dispensar essa orientação? Evidentemente que ele não é obrigado. Se ele tiver outros elementos de prova para poder melhor decidir, ou para decidir de acordo com a sua consciência e o seu livre convencimento, ele poderá fazê-lo. Ocorre que, dificilmente, eu acredito que o magistrado não vai se valer desse novo instrumento, que é importantíssimo para ele decidir com a consciência mais tranquila. Isso ajuda, auxilia, né? Agora, o senhor disse que são 2 servidores que ficariam disponíveis para esse tipo de orientação.
É um número muito pequeno diante das demandas que nós temos aí, não? Isso não poderia atrasar as decisões? Não, na verdade, os dois servidores da Secretaria de Saúde são, na verdade, para dar a orientação geral, o que, na verdade, não impede que o magistrado se valha de outros canais também dentro da própria secretaria, do executivo, para poder se informar melhor. Ou seja, pode até agilizar essa decisão judicial numa fase pré-processual em que haja entendimento, uma conciliação entre o executivo, a Secretaria de Saúde e o requerente, não é isso? O resto é dúvida. Muito bem. Eu volto daqui a pouquinho esse tema. Eu gostaria que agora o senhor pudesse fazer para a gente a indicação aí, indicasse para nós o livro no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu gostaria de indicar, com relação ao tema específico, o meu próprio livro, que é o Controle e Implementação Processual de Políticas Públicas no Brasil, que foi, na verdade, desenvolvido com base na minha tese de doutorado. Com relação à literatura, recentemente o desembargador Geraldo Augusto, primeiro vice-presidente do tribunal, me ofereceu, e com aquela gentileza que ele é própria, um livro maravilhoso que se chama Imperador Cidadão, de um autor britânico, que é Roderick Barman, que trata justamente da figura do imperador como uma pessoa preocupada de forma absolutamente institucional com a nossa nação. Razão pela qual eu acredito que não só estudantes de direito, magistrados, todos os operadores do direito, como também o cidadão vai se sentir muito bem ao ler esse livro, sabendo que nós tivemos uma figura como ele aqui no nosso país. Uma boa indicação. Doutor Saulo, agora voltando à questão ainda da saúde, o senhor como terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça tem vários desafios, entre eles esse das demandas judiciais da saúde, que é de ampliar o acesso do cidadão ao judiciário e evitar também o aumento dessa carga processual das demandas processuais. Como é que tem sido esse trabalho? Justamente através do NUPMEC, do Núcleo de Práticas de Conciliação e Mediação e Cidadania. A partir da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, houve, na verdade, um regramento próprio com relação às questões de conciliação e mediação. E depois também com a Lei 13.140, a Lei de Mediação, isso tornou bastante efetivo. E mais ainda, agora com o Código de Processo Civil novo. E implementando a implementação da norma jurídica, surgiu justamente com um órgão do tribunal, que é o NUPMEC, o Núcleo de Prática de Conciliação e Mediação. E a partir dele, os CEJUSCs, ou Centros Judiciários de Conciliação e Mediação e Cidadania, que estão espalhados agora em todo o Estado. Nós estamos inaugurando vários CEJUSCs por todo o Estado e que permitirão um acesso do cidadão de forma absolutamente ampla, não só para tratar de questões relativas aos processos judiciais, os processos que estão em curso, permitindo a conciliação e mediação, mas também na fase pré-processual ou antes da judicialização. Aí agilizando a solução desses conflitos, né? Agora, no caso da saúde, especificamente aí, ainda não foi interiorizado essa orientação para os magistrados, não, né? Começa só na capital. Começou agora na capital, mas eu acredito que os magistrados, em virtude, inclusive, desses acessos, né, dessas questões do acesso à internet e a divulgação que se faz, inclusive, no nosso site, sem dúvida nenhuma, os magistrados já estão tomando conhecimento. E nós vamos procurar ainda divulgar mais, né, ainda mais, através do próprio NUPMEC. Muito bem. Bom, eu entrevistei aqui, conversei com o desembargador Saulo Verciani Pena, que é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí essas demandas judiciais na área da saúde e o convênio que tem sido feito pelo Judiciário para evitar abusos e excessos, mas não deixar de atender também o direito constitucional à saúde. Doutor Saulo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.